A Casa do Lago. Era uma noite fria de inverno, e o vento cortante soprava com força por entre as árvores. Eu estava em uma estrada deserta, sem ninguém por perto, exceto pela escuridão que parecia engolir tudo ao redor. Decidi fazer uma viagem para um pequeno vilarejo que ficava a algumas horas de distância da minha cidade. Eu havia ouvido falar de uma velha casa à beira de um lago, abandonada há décadas, mas sempre com rumores circulando sobre estranhos acontecimentos por ali. As histórias variavam, mas todas eram sombrias e misteriosas, o que só aumentava a minha curiosidade. Quando cheguei ao vilarejo, perguntei aos locais sobre a casa. Alguns evitavam o assunto, outros apenas falavam com um tom de medo, dizendo que não era uma boa ideia ir até lá. Lá não é lugar para pessoas como você, me disse um homem idoso. A casa tem um poder que ninguém entende. Quem entra, nunca volta do mesmo jeito. Mas algo dentro de mim insistia para que eu fosse. Sempre fui cético e achei que tudo aquilo não passava de lendas criadas por superstição. Com isso em mente, decidi seguir em frente. A casa estava distante, isolada da vila, e o caminho até lá era tortuoso, com a estrada cada vez mais estreita e coberta por uma vegetação espessa. O lago, ao longe, estava coberto por uma névoa densa, como se o próprio ar estivesse carregado de algo pesado. Quando finalmente cheguei, a casa parecia ainda mais aterradora do que eu imaginava. Era uma construção antiga, com janelas quebradas e portas rangendo com o vento. A pintura desbotada e as paredes rachadas davam a impressão de que a casa estava morrendo, lentamente, mas de forma insustentável. Decidi entrar. A porta estava entreaberta, e um calafrio percorreu minha espinha assim que pus os pés dentro da casa. O cheiro de mofo era insuportável, e o silêncio era absoluto, como se até mesmo o ar temesse fazer qualquer som. Cada passo que eu dava parecia ser engolido pelo ambiente, mas algo me dizia que eu não estava sozinho. Subi as escadas rangendo até o andar de cima e comecei a explorar os quartos. No fundo de um corredor escuro, encontrei uma porta trancada. Curioso, comecei a procurar por uma chave ou algo que me permitisse abrir a porta. Foi então que ouvi um som, como um sussurro vindo de dentro. Parecia uma voz, mas tão fraca e distante que eu mal consegui distinguir. A voz dizia algo incompreensível, mas ao mesmo tempo, parecia me chamar. Meu coração acelerou. A sensação de estar sendo observado foi tão intensa que eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Respirei fundo, tentando afastar o medo crescente. Eu estava lá para investigar, não para fugir de uma lenda. Então, com esforço, encontrei uma chave enferrujada em uma gaveta. Ela encaixou perfeitamente na fechadura, e a porta se abriu lentamente, rangendo como se a casa estivesse protestando contra a minha presença. Dentro, encontrei uma sala vazia, exceto por um espelho grande e antigo encostado na parede. O vidro estava embaçado, e o reflexo parecia distorcido, como se algo estivesse distorcendo a realidade. Mas o que me fez estremecer foi o que vi no reflexo. Não estava sozinho na sala. Atrás de mim, em pé, estava uma figura sombria, com uma silhueta que parecia se mover lentamente. Girei rapidamente, mas não havia ninguém. Eu estava completamente sozinho. Meu coração batia tão forte que parecia que a casa poderia ouvi-lo. Voltei ao espelho, e a figura estava lá novamente, mais perto, quase tocando minha sombra. A sensação de pavor era indescritível. Tentei sair correndo da sala, mas quando me virei para a porta, ela estava fechada. A casa parecia ter mudado, como se o espaço estivesse se moldando à minha volta, prendendo-me ali. A temperatura caiu drasticamente, e minha respiração ficou visível no ar. Foi então que ouvi a voz novamente, mais clara agora, como se estivesse vindo do próprio espelho. Você não deveria ter vindo aqui, sussurrou a voz, soando grave e ameaçadora. Agora, você pertence à casa. Com um pânico imenso, corri para a janela, tentando quebrar o vidro com uma cadeira que encontrei perto, mas o vidro não cedeu. A figura no espelho começou a se mover, com seus olhos agora fixos em mim. Eles brilhavam com uma luz doentia, como se estivessem vivos. Eu olhei para trás, e a figura estava diante de mim, agora materializada, com o rosto desfigurado, coberto por cicatrizes profundas e um sorriso macabro. Ela me olhou com um olhar penetrante e disse: agora você vai ficar aqui para sempre. Todos os que entraram nessa casa, um dia, se tornam parte dela. O pânico tomou conta de mim, e eu tentei lutar, mas não consegui me mover. A casa estava viva, e eu era sua nova vítima. As paredes pareciam fechar-se sobre mim, e a escuridão tomou todo o meu ser. Eu estava preso, condenado a viver naquele lugar para sempre, ouvindo os ecos de vozes passadas, as almas que,
como eu, ficaram presas na casa. No final, o único som que restou foi o som de minhas próprias respirações, se misturando com as vozes de outros que haviam sido consumidos. E então, a casa continuou a esperar, para a próxima vítima que ousasse entrar em seus domínios. O Corredor das Sombras. Era uma noite sem lua, com o céu coberto por nuvens escuras que pareciam esmagar o mundo abaixo. Eu estava dirigindo por uma estrada de terra, no meio de uma região isolada e silenciosa. Era uma das poucas opções que me restavam após um longo dia de viagem, e eu mal podia esperar para chegar ao meu destino. Mas o destino parecia ter outros planos. Eu estava indo para um vilarejo distante, onde minha família morava, e o caminho parecia mais longo do que o normal. O farol do carro iluminava a estrada estreita à frente, e a cada quilômetro que passava, a sensação de solidão e desolação aumentava. Não havia sinal de outros carros ou casas ao longo da estrada, apenas a escuridão e o som do vento. Comecei a sentir que algo estava errado, uma sensação vaga de desconforto que se arrastava nas sombras, mas seguia em frente. A estrada parecia cada vez mais remota, e então, a uma distância, eu avistei uma grande casa antiga à beira da estrada. Estava em pé, como uma sentinela, completamente deserta e sombria. A construção era imponente, mas o aspecto decadente e negligenciado dava-lhe uma aura de abandono e mistério. Como uma atração irresistível, a casa parecia me chamar. Algo dentro de mim me dizia para seguir em frente, mas a curiosidade e a sensação de que algo se escondia nas sombras me fizeram parar o carro. O carro parou com um rangido nas pedras, e eu fiquei ali, olhando para a casa. As janelas estavam quebradas e cobertas de poeira, e as portas estavam parcialmente abertas, como se convidassem alguém a entrar. Decidi que iria apenas dar uma olhada. Uma rápida exploração, nada mais. Eu nunca soubera nada sobre aquela casa, mas uma parte de mim estava convencida de que havia algo importante ali, algo que eu precisava descobrir. Saí do carro e comecei a caminhar em direção à porta, meu coração batendo mais rápido conforme me aproximava da entrada. O ar estava gelado, e cada passo ecoava pela quietude da noite. Quando coloquei a mão na maçaneta, algo estranho aconteceu. Uma brisa gelada passou por mim, e, por um momento, o silêncio foi quebrado por um som distante, como o som de uma porta rangendo no fundo da casa. Fiquei congelado por um instante, mas então, movido por uma força inexplicável, entrei. Dentro da casa, o ar estava pesado e estagnado. O cheiro de mofo e madeira podre dominava a sala, e o chão estava coberto por poeira e detritos. O único som que se ouvia era o de meus próprios passos ecoando nas paredes vazias. Passei por corredores escuros, cujas portas estavam entreabertas, mas algo dentro de mim me dizia para não olhar. Uma sensação de que havia algo, ou alguém, observando me fazia acelerar os passos. Quando cheguei ao final de um longo corredor, uma porta ao fundo estava completamente aberta. Sem saber porquê, caminhei até lá, e ao entrar, encontrei uma sala grande, mas desolada, com móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. No centro da sala, um espelho enorme estava encostado contra a parede. Mas o que me fez parar foi o reflexo. No espelho, não havia apenas a minha imagem, mas também algo mais. No canto esquerdo do espelho, uma sombra se formava. Não era apenas uma sombra comum, era uma figura humana, indistinta, mas com formas que pareciam se mover, se retorcer, como se estivesse viva. Ela parecia me observar, seus olhos brilhando em uma cor estranha, quase sobrenatural. Não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizado. Eu queria sair, mas meu corpo estava paralisado, como se a própria casa tivesse tomado controle de mim. De repente, uma voz baixa, quase inaudível, surgiu de dentro da sombra. Não era para você estar aqui, sussurrou, e a sala pareceu tremer ao redor de mim. A sombra no espelho começou a se aproximar, contorcendo-se, como se estivesse saindo do vidro. Um pânico profundo tomou conta de mim. Eu corri para a porta, mas ela não se abria. As paredes pareciam estar fechando, a escuridão estava se espalhando, engolindo tudo ao meu redor. Gritei por ajuda, mas não havia ninguém. A casa estava viva, e eu havia caído em sua armadilha. O chão começou a tremer, e o som daquelas portas rangendo, como se algo estivesse forçando para sair de dentro delas, me deixava ainda mais desesperado. Cada corredor que eu tentava correr parecia se esticar, tornando-se mais longo, mais escuro, e cada vez mais fechado. Eu não sabia mais onde estava. Tudo o que eu ouvia eram meus próprios gritos, e, à medida que a tensão aumentava, parecia que as paredes estavam se tornando mais estreitas, mais sufocantes. A sombra finalmente se materializou diante de mim, uma figura alta,
com olhos brilhando em uma luz doentia. Ela se aproximou, e sua voz ecoou na minha mente. Agora você é parte de nós, disse, e o ar ao redor de mim ficou gelado. Eu tentei lutar, mas era como se minhas forças estivessem se esvaindo, minha visão começando a falhar, até que finalmente, tudo se apagou. Acordei na calada da noite, em um lugar desconhecido. O que restou de mim não era mais o mesmo. Eu havia sido marcado, a minha alma agora fazia parte da casa. Eu estava preso, para sempre, nas sombras, e quando outras pessoas chegassem, eu estaria lá, observando-os, esperando para que eles também caíssem na mesma armadilha. E assim, a casa continuaria a se alimentar, aguardando os próximos a entrarem. E eu sabia, com uma certeza assustadora, que ninguém jamais sairia de lá. A voz no porão. Eu sempre fui um amante do mistério e do desconhecido. Cresci lendo histórias de terror, assistindo filmes assustadores e explorando lugares que as pessoas normalmente evitavam. Então, quando recebi uma oferta para alugar uma casa isolada no campo, eu não hesitei. O preço era baixo, e o local parecia perfeito para passar um tempo sozinho, longe da agitação da cidade. A casa era antiga, uma construção de madeira que parecia ter visto muitos invernos. O proprietário, um homem idoso e de aparência cansada, disse que a casa estava vazia há anos, desde que sua esposa falecera. Não havia vizinhos por perto, apenas campos e florestas. Logo na primeira noite, percebi que havia algo estranho naquele lugar. A casa estava fria, mesmo com o aquecedor ligado. O som da madeira rangendo era constante, como se a própria casa estivesse respirando. Mas o que realmente me deixou inquieto foi a sensação de ser observado. Era como se alguém estivesse me vigiando o tempo todo, mas não havia ninguém ali além de mim. Na segunda noite, fui até ao porão. O proprietário havia mencionado que o porão não era muito utilizado, mas que ele guardava algumas coisas antigas lá. Curioso, desci as escadas escuras e enferrujadas. O cheiro de mofo era forte, e o espaço estava repleto de móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados, caixas de papelão e objetos esquecidos. Em um canto, encontrei uma velha cadeira de balanço. A princípio, parecia apenas um móvel antigo, mas quando me aproximei, percebi que ela estava ligeiramente balançando sozinha. Fiquei parado, observando aquilo, e tentei racionalizar. Era apenas o vento, pensei. A casa estava velha e cheia de rachaduras, e o som da madeira poderia facilmente fazer aquilo. Mas quando toquei a cadeira, algo estranho aconteceu. Ela parou de balançar, mas o ar ao redor de mim se tornou gelado, e eu ouvi um sussurro. Era baixo, quase inaudível, mas claramente algo estava ali. O som parecia vir de baixo, do fundo do porão. Uma voz rouca, como se estivesse chamando meu nome, mas distorcida, como se fosse de uma pessoa que já tivesse perdido sua humanidade. Vire-se, a voz sussurrou. Vire-se, e veja. O medo começou a tomar conta de mim, mas a curiosidade me impeliu a seguir. Com as mãos trêmulas, olhei em direção ao canto escuro do porão, onde a voz parecia vir. A escuridão era densa, e mesmo com a luz da lâmpada do porão, não conseguia enxergar muito bem. Então, de repente, algo se moveu. Era uma figura, uma sombra humana, mais distorcida. Ela parecia flutuar, seus braços pendendo para baixo de forma estranha, como se estivesse sendo puxada para o chão. Seus olhos estavam escuros, como buracos vazios, mas de alguma forma, sentia que estavam me observando, me penetrando com uma intensidade incomum. Não consegui me mover. O medo me paralisou. A figura parecia crescer a cada segundo, tornando-se maior, mais próxima. Então, a voz falou novamente, agora mais alta e clara, cheia de desespero. Você não deveria estar aqui. Ele não vai deixar você sair. Foi como se as palavras tivessem algum tipo de poder. Eu finalmente me virei e corri para as escadas, subindo com toda a força que meu corpo podia reunir. O barulho da cadeira de balanço começou novamente, agora mais alto e mais frenético, como se algo estivesse tentando sair do porão. Quando alcancei o andar de cima, a porta do porão bateu com força, como se alguém tivesse a fechado abruptamente. Eu estava ofegante, o coração batendo descontroladamente, mas parecia que, ao menos por enquanto, estava seguro. Naquela noite, não consegui dormir. A sensação de ser observado não me deixou. Ouvi passos no andar de baixo e, por várias vezes, pensei ter ouvido o som da cadeira de balanço novamente. Mas, por mais que tentasse, não consegui fazer mais nada além de ficar deitado na cama, esperando que a noite passasse. Na manhã seguinte,
Fui até o porão novamente. Eu sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo. Talvez a casa estivesse apenas velha demais, com os pisos e as tábuas rangendo à medida que o tempo passava. Mas, quando desci as escadas, percebi algo ainda mais perturbador. O espaço estava completamente diferente. As caixas estavam desordenadas, os móveis haviam sido movidos, e a cadeira de balanço estava agora virada para mim, como se estivesse esperando. E, então, eu vi. Na parede do porão, algo estava escrito. As palavras estavam escuras, como se tivessem sido feitas com algo que não era tinta, mas sangue. Você não deve sair, estava escrito ali. O pânico tomou conta de mim, mas algo me impeliu a olhar em volta. E foi aí que, na sombra mais profunda do porão, eu vi algo que fez meu sangue gelar. Havia uma porta que eu não havia notado antes, uma porta pequena, quase oculta. Quando me aproximei, senti um frio insuportável vindo de lá. A voz sussurrou novamente, mas agora mais baixa, como se estivesse diretamente atrás de mim. Ele está esperando você. Eu não sabia o que fazer. O medo era tão grande que minhas pernas tremiam, mas, ao mesmo tempo, não consegui resistir. Com uma força que eu não sabia que tinha, empurrei a porta. Ela se abriu com um rangido ensurdecedor, e o que vi lá dentro era algo que jamais poderia imaginar. O espaço estava repleto de velas queimadas e velhos livros, e no centro, uma velha foto em preto e branco. O que me arrepiou foi a figura na foto. Era uma mulher, com um sorriso estranho, mas o mais estranho de tudo era que ela estava usando a mesma roupa que eu. Eu estava naquela foto, mas não havia estado ali. Não sabia de onde aquela imagem tinha vindo. Então, a porta se fechou atrás de mim com um estrondo. A luz começou a piscar, e as paredes começaram a se mover, como se estivessem se contraindo. A casa estava viva, e eu estava preso nela. Não havia como escapar. Eu sentia como se as paredes estivessem me engolindo lentamente. Então, a voz final, agora mais forte e cheia de malícia, disse: "Você agora é parte de nós." Eu gritei, mas ninguém me ouviu. A casa tinha me tomado. Eu havia virado parte da história dela. Posto de gasolina abandonado. Eu estava dirigindo por uma estrada solitária, a caminho de uma cidade distante, onde tinha um trabalho a ser feito. A noite estava escura e o vento soprava forte, tornando a viagem ainda mais silenciosa e assustadora. O rádio do carro só captava chiados, e o farol mal iluminava o caminho estreito à frente. A estrada estava deserta, sem sinais de outros carros, apenas o som do motor quebrando o silêncio. Depois de horas dirigindo, comecei a sentir que o combustível estava quase no fim. Eu sabia que estava em uma região isolada e não encontraria mais nenhum posto de gasolina até a cidade, então, quando avistei uma luz ao longe, fiquei aliviado. A luz vinha de um posto de gasolina, ou pelo menos era isso que parecia. À medida que me aproximava, percebi que o posto estava vazio, quase decadente, mas ainda em funcionamento. As lâmpadas overhead piscavam intermitentemente, e a bomba de gasolina parecia estar ligando e desligando sozinha. Era estranho, mas minha prioridade era abastecer o carro e continuar a viagem. Estacionei o carro e saí, sentindo um calafrio ao entrar naquele lugar desolado. O posto parecia estar abandonado, mas ainda assim as luzes estavam acesas. O atendente, se é que podia ser chamado assim, estava em uma cabine minúscula, com as janelas cobertas por cortinas sujas. Ele não parecia se mover, mas havia algo ali, como uma presença desconfortável. Fui até a bomba, mas, para minha surpresa, a tela estava em branco. Nenhum valor estava sendo mostrado, e as mangueiras estavam soltas, como se estivessem esperando por alguém para usar. Um mau pressentimento tomou conta de mim, mas eu estava tão perto de precisar de gasolina que ignorei. Decidi tentar. Quando coloquei a mangueira na entrada do tanque, ouvi uma voz abafada e fraca vinda da cabine. Era como se alguém estivesse tentando falar através de uma parede grossa. "Não abasteça", dizia a voz. Era uma voz rouca e tremida, mas clara o suficiente para eu ouvir. Olhei para a cabine, mas o atendente não estava mais lá. Só o som de uma cadeira rangendo, como se alguém tivesse acabado de se mover rapidamente. Por um momento, fiquei paralisado. Era como se o ar ao meu redor tivesse se tornado mais denso, mais difícil de respirar. Eu não sabia se deveria continuar ou correr de volta para o carro, mas algo dentro de mim insistia para seguir em frente. Olhei para a bomba, e o visor da tela finalmente acendeu, mostrando uma mensagem que fez meu sangue gelar: "Você não deveria estar aqui." Senti uma pressão no peito e olhei para os arredores.
O posto parecia agora ainda mais sombrio, como se a luz estivesse sendo engolida pela escuridão ao redor. O vento que antes estava calmo agora fazia as lâmpadas balançarem, criando sombras estranhas nas paredes sujas da loja de conveniência. Foi então que ouvi um som. Um estalo. Como se algo estivesse se movendo no estacionamento. Virei rapidamente, mas não vi nada. A estrada estava vazia, e a única coisa que se movia era o vento batendo nas latas de lixo próximas. Um arrepio percorreu minha espinha, mas, ainda assim, continuei. Eu precisava daquela gasolina. De repente, uma sombra apareceu atrás de mim, encobrindo a luz do farol do carro. Fiquei tenso, como se algo tivesse se aproximado sorrateiramente, mas ao me virar, não havia ninguém. Apenas o som do vento, ainda mais forte. Mas a sombra estava lá. Ou, melhor, estava em mim. O posto de gasolina começou a fazer um som estranho, como um zumbido, e a cada segundo a sensação de estar sendo vigiado aumentava. Eu não sabia o que fazer. O tanque estava cheio agora, mas parecia que a gasolina não estava mais saindo da bomba como deveria. Uma pressão no ar, como se algo tivesse ficado muito mais pesado ao meu redor, me fez querer correr. A luz das lâmpadas piscou uma última vez antes de apagarem completamente, deixando-me em total escuridão. Foi quando vi os olhos. Eles estavam em toda parte, observando-me das sombras. Olhei para o interior da loja de conveniência e vi figuras escuras, pessoas, ou o que quer que fossem, com os olhos brilhando na penumbra. Eles não se moviam, mas estavam lá, como se esperassem por mim. Fiquei congelado de medo, a respiração rápida e pesada. Naquele momento, o atendente apareceu novamente na janela da cabine, sua figura quase translúcida. Ele me olhou diretamente e disse, com uma voz quase inaudível, agora você vai ficar aqui. A porta da loja de conveniência se abriu sozinha. Não havia ninguém lá, mas a porta estava se balançando, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. De repente, tudo ao redor de mim se tornou opressor, como se as paredes da estrada e do posto estivessem se fechando. Corri de volta para o carro, mas não consegui entrar. As portas estavam trancadas, como se o posto tivesse tomado o controle do veículo também. Eu estava preso ali, na escuridão, com os olhos em cada canto, me observando, esperando o momento certo. E eu sabia que, por mais que tentasse, não sairia mais daquele lugar. A última coisa que ouvi antes de tudo ficar em silêncio foi a voz do atendente, que agora ecoava em minha mente, você não vai sair. Quando acordei, não estava mais no carro. Não havia mais estrada, apenas uma estrada de asfalto velha e desgastada, e o posto de gasolina, com a mesma luz piscando. A sensação de estar sendo observado era mais forte do que nunca, e, a cada dia que passava, eu sentia que estava mais perto de ser consumido por aquele lugar. E então, eu entendi. Eu já não estava mais vivo. Eu estava preso no posto, e nada mais poderia me libertar dali. Eu só fazia parte da história agora. O acampamento na Floresta Sombria. Era um fim de semana comum, quando um grupo de 6 amigos decidiu ir acampar. Eles eram jovens, aventureiros e adoravam explorar a natureza. A ideia surgiu numa sexta-feira à noite, após uma longa semana de trabalho e estudos. O local escolhido foi uma floresta densa, pouco conhecida, no interior, longe da civilização. Algo sobre a floresta parecia mística, com uma história envolta em mistério. Alguns diziam que nunca mais ninguém havia saído de lá, mas aquilo só aumentava o desejo deles de ir. Chegaram ao local pela manhã, depois de horas de estrada e risadas, a excitação tomando conta. O lugar parecia perfeito, em uma clareira afastada, rodeada por árvores imponentes, com um pequeno riacho próximo. Montaram as barracas, fizeram uma fogueira e passaram a tarde conversando, jogando cartas e curtindo a tranquilidade do campo. O sol estava começando a se pôr quando a atmosfera mudou. Enquanto estavam ao redor da fogueira, um dos amigos, Gabriel, que sempre gostou de contar histórias assustadoras, começou a falar sobre os antigos rumores da floresta. Ele contou sobre uma lenda de uma entidade sombria que vagava pela floresta, um ser que se alimentava de medo e que tomava a forma de suas vítimas antes de engoli-las por completo. A história não parecia afetar ninguém, mas todos ficaram em silêncio, ouvindo o som das árvores balançando ao vento. A noite caiu e, com ela, um silêncio perturbador se abateu sobre o grupo. As risadas cessaram, e a única coisa que se ouvia era o crepitar da fogueira e o som distante da água do riacho. Foi quando começaram a ouvir algo mais. Um leve barulho vindo da floresta, algo que se assemelhava a passos. Primeiro, parecia ser um animal,
mas logo o som ficou mais próximo e humano. Eles olharam uns para os outros, confusos. Deve ser algum outro grupo de pessoas, sugeriu Letícia, tentando parecer calma. Mas o som continuava, e não parecia vir de ninguém. Uma ideia estranha surgiu na mente de Lucas, outro amigo do grupo, que se levantou da fogueira e foi em direção ao som. Vou ver o que é, disse ele, com uma risada nervosa. Os outros o chamaram de volta, mas ele continuou indo em direção à escuridão, até desaparecer entre as árvores. O silêncio tomou conta do grupo novamente, e minutos se arrastaram. Eles tentaram não se preocupar, mas não conseguiram. Algo estava errado. Então, de repente, Lucas apareceu, ofegante e pálido. Seus olhos estavam arregalados, e ele mal conseguia falar. Tem algo lá, algo estranho, ele gaguejou. O medo estava claro em seu rosto. Ele contou que, ao seguir os passos, encontrou uma figura, algo sombrio, sem rosto, que estava de pé, imóvel, olhando para ele. Quando tentou se aproximar, a figura desapareceu, como se tivesse se evaporado na escuridão. O grupo, agora em pânico, decidiu voltar para as barracas e trancar tudo. Mas à medida que se aproximavam do acampamento, algo ainda mais estranho aconteceu. O som da floresta parecia mais denso. Como se a própria mata estivesse viva, observando-os. E o pior, eles começaram a ouvir um sussurro suave, vindo de todas as direções. Era impossível identificar o que dizia, mas soava como se fossem várias vozes tentando se comunicar. Eles se reuniram dentro da barraca, tentando se convencer de que era apenas a mente pregando peças, mas os sussurros não paravam. E então, o vento aumentou, e o som dos passos humanos retornou, agora mais próximos do que nunca. Eles ouviram as árvores se mexendo violentamente, como se algo estivesse se aproximando, algo que não deveria estar ali. Cada um segurava o que podia, lanternas, bastões, tudo o que fosse necessário para se proteger. Gabriel, que estava sempre tentando ser o líder, tentou acalmar a todos. Não vamos cair no pânico, disse ele. Deve ser algum animal, ou talvez outro grupo de acampamento. Mas suas palavras não tinham o mesmo efeito. O medo estava no ar. O barulho de passos continuava, agora mais altos, como se algo estivesse realmente se aproximando deles. A tensão atingiu seu auge quando a porta da barraca foi abruptamente puxada para fora, e uma sombra escura apareceu na entrada. Era alta e tinha uma forma humana, mas os detalhes eram distorcidos. Sua pele parecia negra como a noite, e os olhos, vazios, refletiam apenas escuridão. Ninguém se atreveu a se mover, o terror os paralisando. Foi então que a figura falou, mas não com palavras. O som que emanava era como uma mistura de vozes, sussurrando e gritando ao mesmo tempo, palavras incompreensíveis. Ela está aqui, dizia a voz, ecoando no interior da mente de cada um. Ela sempre esteve aqui. E, de repente, a figura desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse existido. O grupo, em pânico total, correu para os carros, tentando deixar aquele lugar maldito o mais rápido possível. Mas, ao chegarem na estrada, perceberam algo horrível, a estrada parecia não ter fim. Não havia mais saída, apenas uma escuridão infinita à frente. Eles estavam presos. Não conseguiam mais se lembrar de onde haviam vindo, ou para onde iriam. Com o passar das horas, os acontecimentos começaram a se repetir. Eles sentiam que estavam andando em círculos, voltando sempre ao ponto inicial, como se a floresta estivesse jogando com eles. E pior, nas figuras, as sombras, as vozes, tudo estava começando a se manifestar novamente. A cada tentativa de escapar, mais intensas as manifestações se tornavam. Era como se a floresta, em si, estivesse viva, uma entidade antiga, cheia de ódio, que se alimentava de medo e dor. Em algum momento, o grupo parou. Já não havia mais fuga. Eles sabiam que, de alguma forma, aquilo que estava os perseguindo não ia os deixar sair. O tempo parecia ter parado, e a noite durava para sempre. O que aconteceu com os 6 jovens naquele acampamento, ninguém sabe ao certo. Dizem que, ainda hoje, em noites particularmente escuras, aqueles que se aventuram nas profundezas da floresta podem ouvir suas vozes sussurrando no vento, tentando avisar os próximos de que, àquela hora, a floresta já os havia tomado. E assim, o acampamento na Floresta Sombria se tornou apenas mais uma história para se contar ao redor da fogueira, mas talvez, um dia, seja você quem estará ouvindo o sussurro no vento. O cruzeiro no alto mar. Era uma viagem comum, ou pelo menos parecia ser. Um cruzeiro de uma semana, com destino a ilhas tropicais,
praias paradisíacas e um mar azul profundo. Eu e alguns amigos decidimos embarcar nessa aventura para escapar da rotina e aproveitar o luxo e a tranquilidade que o cruzeiro prometia. O navio era gigantesco, com vários andares, piscinas, restaurantes, e até um cassino. Tudo estava perfeito, ou assim parecia. Nos primeiros dias, as noites foram cheias de risos, festas e bebidas. A sensação de estar em alto mar, longe de tudo, era libertadora. À medida que o navio se afastava da costa, o céu ficava mais escuro, e o mar se tornava ainda mais imenso e misterioso. No entanto, algo começou a incomodar. Pequenos detalhes começaram a se destacar, mas ninguém parecia se importar. O navio era tão grande que eu sentia que havia partes que ninguém nunca visitava, corredores vazios, escadas que levavam a portas trancadas e a sensação de que havia mais naquele lugar do que os passageiros sabiam. Na terceira noite, algo estranho aconteceu. Eu estava no bar com meus amigos, bebendo e conversando, quando uma sensação de desconforto me tomou. O ambiente estava normal, mas de alguma forma, o espaço parecia mais abafado. As conversas começaram a diminuir, o som da música ficou abafado e, por um momento, o navio parecia estar mais silencioso do que deveria. Olhei para os outros passageiros ao redor e notei que ninguém parecia tão relaxado quanto antes. Havia olhares nervosos, pessoas sussurrando umas para as outras, e até alguns que pareciam estar evitando a vista do mar. "Está tudo bem?", perguntei a um garçom, que parecia um pouco mais tenso do que o normal. Ele sorriu, mas a expressão não alcançou seus olhos. "Sim, claro, senhor. É apenas a brisa da noite", disse ele, afastando-se rapidamente. Mas eu não consegui ignorar o que estava acontecendo. Aquela sensação de estar sendo observado cresceu. Quando olhei para o lado, vi um homem, com roupas escuras, de pé no final do corredor. Ele estava olhando fixamente para o mar, mas, quando percebi, ele virou-se rapidamente e desapareceu no corredor estreito. Fiquei desconfortável e decidi ir para o meu camarote. Ao voltar para o meu quarto, o corredor estava vazio, mas a sensação de que algo estava errado aumentava. Fechei a porta com força atrás de mim, e logo adormeci, mas não sem dificuldades. No meio da noite, acordei com um som estranho vindo de fora. Algo como uma batida, baixa e ritmada, vindo do corredor. Era tão suave que pensei estar imaginando coisas, até que a batida parou e, em seguida, a porta do meu camarote foi aberta, mas ninguém estava lá. Levantei-me rapidamente e fui até a porta, mas ela estava trancada. Ninguém mais estava no corredor, mas o som de algo se arrastando vinha de algum lugar próximo. Olhei pela janela do meu quarto, mas tudo o que vi foi o vasto mar negro, como um abismo. Tentei ignorar, convencendo-me de que o cansaço estava me fazendo delirar, mas o pânico ainda se espalhava dentro de mim. Na manhã seguinte, um dos passageiros desapareceu. Ele estava viajando sozinho e ninguém havia visto nada estranho, mas seu quarto estava completamente vazio. A cama estava intacta, mas o armário estava aberto e seus pertences, deixados para trás. Havia uma sensação de inquietação no navio agora, como se algo estivesse prestes a acontecer. As autoridades do cruzeiro garantiram que tudo estava sob controle, mas ninguém parecia convencido. A cada noite que passava, a atmosfera ficava mais opressiva. O som das batidas e dos passos no corredor se tornava mais frequente. Alguns passageiros disseram ter visto figuras estranhas nas sombras, outras falavam de sussurros vindos do fundo do mar. Um pequeno grupo de nós decidiu investigar. Fomos até o nível mais baixo do navio, uma área que raramente era visitada. Os corredores estavam escuros, e o ar estava pesado, com um cheiro de mofo e sal. Ao nos aproximarmos de uma porta trancada, o som de uma batida forte ecoou. Todos congelaram. Era a mesma batida que havíamos ouvido. Nossos corações batiam forte, mas a curiosidade nos impulsionou. Tentamos abrir a porta, mas estava trancada. Então, uma das paredes começou a se mover lentamente, como se alguém estivesse empurrando do outro lado. O som das batidas aumentou, e o mar parecia rugir, como se o próprio oceano estivesse se revolvendo. De repente, a parede cedeu e uma figura apareceu na escuridão. Era uma mulher, com longos cabelos negros, sujos e desgrenhados. Seus olhos estavam completamente brancos, sem pupilas, e seu corpo parecia distorcido, como se estivesse se movendo de maneira anormal. Ela ficou parada, olhando para nós, com uma expressão vazia. O medo tomou conta de todos, e antes que pudéssemos reagir, a figura desapareceu, deixando apenas um silêncio mortal. Corremos de volta para os andares superiores, sem olhar para trás, e quando chegamos à segurança do restaurante principal, o navio parou abruptamente.
As luzes piscavam, e uma voz estranha veio dos alto-falantes, sussurrando palavras incompreensíveis. Todos os passageiros ficaram em pânico, e o caos se instaurou. No entanto, o pior estava por vir. Uma onda gigantesca surgiu do mar, batendo contra o navio com uma força aterradora, fazendo-o balançar violentamente. O cruzeiro estava à deriva, preso em uma força que parecia além da nossa compreensão. O som do mar, das batidas e dos sussurros ficou cada vez mais alto, como se algo estivesse emergindo das profundezas. O navio começou a afundar lentamente. As luzes se apagaram, e o caos tomou conta. Gritos de pavor ecoavam, mas logo foram abafados pela imensidão do mar. O que aconteceu com aquele cruzeiro, ninguém sabe. Quando o navio foi encontrado dias depois, não havia sinal de nenhum passageiro. Apenas o navio, vazio e flutuante, cercado por uma neblina densa em um mar calmo. E nas profundezas, dizem que a figura da mulher ainda observa aqueles que ousam se aventurar demais. O cruzeiro não era apenas uma viagem para o destino. Ele era viagem em si, uma viagem sem retorno. A invasão silenciosa. Tudo começou de forma sutil, imperceptível para a maioria. Ninguém percebeu quando o mundo começou a mudar, mas o tempo passou, e os sinais estavam lá, se acumulando, como peças de um quebra-cabeça que ninguém conseguia juntar. As mudanças eram pequenas, quase invisíveis, mas suficientes para causar desconforto. As pessoas começaram a agir de forma diferente. Não era algo óbvio, mas havia algo estranho nos olhos delas. Olhares vazios, frios, sem a empatia que costumava caracterizar o ser humano. As interações sociais ficaram mais superficiais, as conversas mais monótonas. Algo havia mudado. Mas ninguém se atrevia a questionar. Talvez fosse apenas o estresse do mundo moderno, ou o efeito das redes sociais, dizem alguns. Mas, para aqueles mais atentos, a sensação de que algo estava errado crescia a cada dia. Logo, o comportamento humano começou a se tornar mais padronizado. As pessoas se pareciam cada vez mais com máquinas, movendo-se em rotinas perfeitas, sem emoção ou questionamento. Mas o que realmente começou a chamar a atenção foi quando os governantes e líderes mundiais começaram a agir de maneira estranha. Reuniões de alto nível estavam sendo realizadas a portas fechadas, e acordos eram feitos sem explicação. Decisões drásticas eram tomadas de forma quase autoritária, como se todos os líderes estivessem seguindo um mesmo roteiro. Mas ninguém falava nada, e aqueles que ousaram questionar ou duvidar desapareceram misteriosamente. Até que, um dia, algo aconteceu. As primeiras testemunhas começaram a aparecer. Elas falaram sobre uma série de encontros estranhos, pessoas que pareciam normais, mas com um brilho incomum nos olhos. Eles falavam com um sotaque ligeiramente diferente, e, em momentos de distração, seus gestos eram incomuns, como se estivessem se esforçando para imitar um comportamento humano. Pareciam quase humanos, mas algo não estava certo. Essas testemunhas começaram a investigar mais a fundo e logo perceberam o que estava acontecendo, e não eram humanos. Os alienígenas estavam entre nós, disfarçados como pessoas normais. Eles haviam chegado em naves pequenas, camufladas por uma tecnologia avançada, e começaram a se infiltrar nas estruturas de poder, nas empresas, nas forças armadas, e até mesmo nas ruas, passando despercebidos. Usando suas habilidades avançadas de camuflagem mental, conseguiam controlar as mentes dos humanos, manipulando suas emoções e pensamentos, fazendo com que todos seguissem suas ordens sem questionar. Ao longo de meses, as coisas ficaram ainda mais evidentes. A economia global começou a desmoronar, as guerras se espalharam sem motivo claro, e o comportamento da população parecia mais e mais coletivo, como se todos estivessem sendo puxados para uma direção única, sem razão aparente. Aqueles que ainda mantinham sua individualidade, começaram a perceber as distorções, e, aos poucos, começaram a formar uma resistência secreta. Mas os alienígenas já estavam um passo à frente. Eles não estavam apenas disfarçados, mas tinham a capacidade de controlar a mente das pessoas, como marionetes. Quando alguém começava a suspeitar, logo desaparecia, ou se tornava como os outros, sem vontade própria, sem sentimentos, apenas uma parte de um plano maior. Mas o pior de tudo era que ninguém sabia qual era esse plano. A resistência começou a se reunir em locais secretos, espalhados por diferentes partes do mundo, tentando encontrar uma maneira de combater esses invasores. Sabiam que os alienígenas não eram como os filmes mostravam. Eles não vinham para destruir, mas para tomar controle, para se apoderar do planeta de maneira sorrateira e silenciosa. Eles não precisavam de armas ou violência, a mente humana era sua maior ferramenta de conquista. Cada ser humano que caía sob seu controle era mais um passo para o domínio total.
Em uma noite chuvosa, enquanto a resistência se reunia em um armazém abandonado, um dos membros fez uma descoberta aterradora. Ao examinar um dos alienígenas capturados, ele percebeu que, por baixo da pele humana, havia algo diferente. Eles não eram seres de carne e osso, mas criaturas gelatinosas e semitranslúcidas, que podiam se moldar para se disfarçar de forma perfeita. A pele humana que eles usavam era apenas uma camada superficial, uma máscara, e o ser que estava por trás dela era algo muito mais frio e calculista. São parasitas, disse o líder da resistência, com a voz trêmula. Eles não apenas imitam nossos corpos, eles se alimentam de nossas emoções e pensamentos. Cada vez que um de nós cede ao medo, à raiva, ou à tristeza, eles se fortalecem. Eles não querem governar como ditadores, eles querem nos consumir. Enquanto a resistência tentava encontrar uma maneira de revelar a verdadeira face dos alienígenas para o mundo, os invasores estavam mais próximos do que nunca. Eles haviam começado a se infiltrar nos sistemas de comunicação e controle de informações, fazendo com que a população acreditasse que tudo estava bem. Qualquer um que falasse sobre os alienígenas era tratado como louco ou desaparecia misteriosamente. A luta se tornou desesperadora. Um dos maiores desafios da resistência foi descobrir como combater os alienígenas sem que eles soubessem o que estavam planejando. Os invasores tinham o poder de manipular a mente e estavam se tornando cada vez mais poderosos à medida que dominavam mais pessoas. Aqueles que ainda eram livres, começaram a desaparecer sem explicação, uma a uma. Até que um dia, os últimos membros da resistência conseguiram infiltrar-se no centro de comando dos alienígenas, onde descobriram um plano ainda mais aterrador. Os alienígenas não estavam apenas controlando a Terra, eles estavam se preparando para deixar o planeta, levando com eles a humanidade inteira, agora completamente sob seu controle. Eles iriam partir para outros mundos, deixando para trás uma Terra vazia, sem a menor lembrança do que havia sido. Mas algo aconteceu. Os alienígenas subestimaram a força do espírito humano. No último momento, um pequeno grupo de rebeldes, com uma determinação inabalável, conseguiu acessar a tecnologia que os alienígenas usavam para controlar as mentes humanas. Com um último esforço desesperado, eles ativaram uma onda de choque eletromagnética que destruiu a tecnologia alienígena e libertou a mente de milhões de pessoas. Porém, o que restou da humanidade já estava profundamente marcada. As cicatrizes mentais, os medos e as dúvidas que os alienígenas haviam instilado nas mentes das pessoas, nunca desapareciam completamente. A Terra ainda estava povoada, mas a sensação de que algo estava errado, de que sempre havia algo observando, nunca se foi. E assim, a humanidade se reergueu lentamente, mas com a constante sombra de que, um dia, os invasores poderiam voltar, disfarçados novamente, e quem sabe, dessa vez, talvez não haja mais resistência. Porque, no fundo, todos sabiam que o verdadeiro inimigo não estava em outro planeta. O verdadeiro inimigo já estava dentro de nós.